Quando pensamos em florestas plantadas no Brasil, normalmente lembramos logo de espécies como o pinus e o eucalipto, que ocupam grande parte dos plantios florestais no país. No entanto, o país possui uma grande diversidade de espécies nativas que também podem ser utilizadas em sistemas de produção florestal. Essas espécies representam novas possibilidades para o setor, ampliando as alternativas de cultivo e valorizando a biodiversidade brasileira. Este vídeo foi produzido como parte das atividades da disciplina de Manejo de Florestas Plantadas, ministrada pela doutora Sabina Cerruto Ribeiro. Nos últimos anos, tem crescido a busca por alternativas sustentáveis para a produção de madeira e também outros produtos florestais. Nesse contexto, as florestas plantadas exercem um papel fundamental, uma vez que ajudam a mitigar a pressão sobre as florestas nativas e contribuem para o desenvolvimento econômico e ambiental. Pensando nisso, neste vídeo vamos abordar sobre duas espécies com grande importância, sendo elas o paricá, Xylopilum amazônico, e a seringueira, Hevea brasiliensis, que apresenta um grande potencial para utilização em sistemas de florestas plantadas. Entre as possibilidades de cultivo, as espécies nativas brasileiras vêm ganhando destaque devido ao seu potencial produtivo e adaptação às mudanças climáticas e ambientais da região. Para entendermos melhor sobre essas espécies, convidamos o professor Felipe Coelho de Souza, que irá nos explicar suas principais características, formas de cultivo e qual é o potencial dessas espécies para o plantio e para a produção florestal. Sou o professor Felipe, aqui da Universidade Federal do Acre, né? Estou aqui para falar um pouquinho de algumas espécies nativas, né? Aqui de importância para o nosso país, né? Falar um pouquinho do paricá. É uma espécie aqui nativa da Amazônia. Em condições assim, ideais, ela pode chegar até 60 centímetros de DAP, com um crescimento de altura de 25 a 40 metros, né, em condições favoráveis. É uma espécie, né, que tem ganhado bastante destaque, né, por seu rápido crescimento, e então tem sido utilizado bastante aí para produção de painéis, né, de laminados, compensados, né, e é uma espécie que se destaca aqui na Amazônia, né, em clima úmido, quente, né? Então é uma espécie nativa que nós temos aí já um certo conhecimento, até mesmo com alguns estudos que já nos dá como a melhor forma de manejar essa espécie, né, de produzir madeira aí para o uso adequado, né? Então, das espécies nativas que nós temos no país, o paricá, né, é uma das espécies que nós já temos um certo nível de estudo, né, de conhecimento civil-cultural a respeito da espécie, que facilita a gente pensar em plantios homogêneos, né, em florestas plantadas de paricá, como tem sido já feito em grandes áreas ali no Pará, né. Então, a gente já tem um conhecimento civil-cultural acerca do melhor espaçamento, da adubação, né, de tratos silviculturais que são aplicados a essa espécie, e faz com que a gente consiga já ter um maior conhecimento a respeito de como implantar essa espécie, né, para os fins, né, da madeira, né. Então, como é uma espécie que tem uma qualidade de madeira aí interessante, madeira clara, leve, cada vez mais nós temos aí um incentivo para plantios homogêneos dessa espécie paricá. Principalmente, né, como falei, você já tem agora um conhecimento acerca silvicultural acerca dessa espécie, o que nós não temos para outras espécies nativas ainda. Então, em relação ao paricá, em relação a cuidados, né, da implantação, da condução, né, primeiramente a gente adequar, né, o local em que nós estamos fazendo essa implantação, né, as condições climáticas, edafoclimáticas, né, do local, né, que é uma espécie que é nativa da Amazônia, que gosta de clima quente, úmido, né. Então você atentar para as questões da área, né? Ela gosta de solos bem drenados, assim, de textura média, argilosa, média a arenosa, né? Desculpa. Então você tem que ter primeiramente o cuidado de implantar essa espécie no local em que ela está adaptada, né? Para favorecer o crescimento dela. E aí os demais cuidados que nós já, né, temos para outras espécies, né? Como adequar o espaçamento. Nós temos utilizado um espaçamento para paricá entre 12 metros quadrados por planta, né? Um arranjo de 4x3, 4x4, né? Então adequar esse espaçamento aí para a espécie, adubação, né?
É uma espécie que tem uma boa desrama natural, então isso facilita em termos de qualidade da madeira. Talvez a necessidade de desrama para ela em relação a outras espécies é diminuída, né? Você tem uma desrama natural aí muito boa, né? Você tem pouca marcação na madeira, então você dá ali um bom preparo do solo, adubação, né? Cuidado, né? Após o plantio, com o manejo das plantas invasoras, né? Para que não possa afetar o crescimento do paricá. E aí você tem sim esses cuidados que nós já temos para outras espécies sendo aplicados ao paricá. Nós temos grande chance aí de você ter um bom desenvolvimento, né? Então, o cuidado principal, né, é adequar, né, saber o local em que nós estamos plantando, né, se as condições climáticas e adápticas favorecem ou não o crescimento da espécie. Em relação aos produtos que são obtidos com a madeira do paricá, né, é uma madeira, como falei, ela é uma madeira leve, clara, né? Ela é uma madeira fácil de ser trabalhada, então ela é muito boa para fins de laminação, compensados, aglomerados, né? Também é utilizado no acabamento de móveis e finos, então é uma espécie que tem essa finalidade aí bem assim, característica, né? Fazer lâminas de paricá, e os plantios, principalmente os plantios comerciais no Pará, né? O grande objetivo é para laminação e compensados, né? Já tem pesquisas, né, em relação à madeira do paricá para a produção de celulose e mostraram-se bastante promissora, uma espécie bem promissora aí para produção de celulose, né? É fácil de deslignificar a madeira, é fácil ali de você obter, né, a celulose, então tudo indica que novas pesquisas possam agora ser desenvolvidas para que também você comece a olhar para essa questão, né, de plantar paricá até mesmo para produzir celulose, principalmente em locais onde o eucalipto e o pinus, né, que são as principais madeiras utilizadas para essa finalidade no Brasil, locais em que eles não têm um bom desenvolvimento, você possa utilizar aqui na região norte, por exemplo, plantios de paricá, né? Então, além desse grande potencial para madeira de compensados e laminados, né, talvez a gente possa no futuro também estar plantando florestas plantadas de paricá para também produzir celulose. Falando um pouquinho da seringueira, né, a Hevea brasiliensis, uma outra espécie nativa aqui da Amazônia, né, que gosta aqui da região do clima quente, né? É uma espécie aí que tem uma característica de crescer em torno de 20 a 30 metros de altura. É uma madeira aí uma espécie que tem o potencial para produzir não madeireiros, né, como o látex, né? Então é uma espécie que tem sido utilizado tanto em plantios homogêneos, tanto em sistemas agroflorestais, né, de acordo com os espaçamentos que você adota. É mais uma espécie que nós temos aqui grande potencial para ser desenvolvido aqui no nosso país, né? Uma vez que a gente importa borracha, né? Então nós temos a espécie nativa que produz o látex, e aí se a gente desenvolver mais, incentivar mais plantio dessa espécie, também a gente possa obter, né, essa borracha aqui mesmo no nosso país. A seringueira, ela é uma espécie que também já tem bastante pesquisa relativamente aqui no Brasil, né? Em comparação com outras nativas que nós temos aqui no país, a seringueira também já tem várias pesquisas sendo desenvolvidas, né, a respeito de, né, melhor condição de plantio, melhor espaçamento, né? Então isso já faz com que a gente tenha um maior, vamos dizer assim, know-how, né, a respeito de como implantar, né, de como manejar essa espécie aqui no nosso país. Então ela também tem essa vantagem aí de você ter um conhecimento silvicultural mais robusto a respeito dela, né? E é uma espécie que ela pode ser utilizada tanto em plantios homogêneos quanto em sistemas agroflorestais, né, com produção, né, de não madeireiro, né? Então você permite o produtor de produzir ali o látex, e aí depois, num certo período de tempo, você consegue ainda obter a madeira, né, a madeira serrada, aí, fazendo produção de móveis, aí, até mesmo utilizar para energia, né? Então é uma espécie que tem um conhecimento silvicultural, ainda carece de mais pesquisa, mas o conhecimento silvicultural é interessante aqui para o nosso país. É uma espécie que tem um bom desenvolvimento, né, em locais que tem um clima favorável ao seu desenvolvimento, né, desde que controlado, né, os problemas aí de doenças, né? E é uma espécie que ela tem esse potencial aí para produzir não madeireiro, também produtos madeireiros, e deve ser mais assim incentivado os plantios aqui no nosso país. Então a seringueira não é novidade para ninguém, né? Ela produz o látex, né, que é utilizado para vários produtos aí, produção de borracha natural, produção de vários produtos que nós temos aqui no nosso país. Então é matéria-prima para vários produtos, e geralmente quando se faz, né, pensa no plantio da seringueira, o que vem, né, primeiramente na nossa cabeça é para produzir esse não madeireiro, né, que seria o látex.
Porém, né, como já comentei, né, ela também tem o potencial para que a gente possa produzir madeira, né, para serraria no futuro, né? Então, após aí o período de produção, que vai em termos de 30 anos, que ela já não está mais produzindo látex adequadamente, você pode, né, cortar essa floresta e explorar, né, a madeira dela para principalmente produção de móveis. Inclusive em outros países lá da Ásia, né, já tem melhoramento, né, da madeira de seringueira para a produção de móveis. Então, aqui no nosso país nós também temos essa possibilidade de móveis de excelente qualidade, né, proveniente da madeira de seringueira. Então, além, né, de você ter a possibilidade, né, de produzir ali, a partir dos 5º ao 7º ano ali já produzir o látex, lá para 30 anos e 40 anos você pode ainda também ter a produção ali de madeira serrada para a produção de móveis aí provenientes, né, da madeira de seringueira. Da mesma forma, a seringueira nós temos que ter o cuidado principal, né, no local em que nós vamos fazer o plantio dessa espécie. É uma espécie que sofre, né, com a doença do mal das folhas, né? Então, se a gente for plantar em locais em que tem um clima favorável ao desenvolvimento dessa doença, né, a proliferação dessa doença, nós temos que utilizar material clonal, né, clones resistentes a esses patógenos, né, para que a gente consiga de fato produzir, né, a seringueira. Ou a outra estratégia também seria plantar em áreas de escape, né, onde não tem as condições favoráveis ao desenvolvimento do patógeno aí que ataca, né, a seringueira. Então, a questão, né, de você escolher, né, o local adequado para o plantio, optar por locais que tenha um clima mais quente, né, chuvoso, né, ela é uma espécie que gosta de solo profundo, solo ali fértil, né? Então você tem que ter esse cuidado, e se você plantar em locais em que tem incidência, questão do Microcyclus ule, né, que é o que causa o mal das folhas, também utilizar, né, material aí resistente, né? E aí você tem já os espaçamentos que já são definidos para essa espécie, né? Como em torno de 21 metros quadrados por planta, né? 7x3, 8x3, 6x3, né? Os arranjos aí mais utilizados, né? E também ela pode ser utilizada em espaçamentos mais amplos, em sistemas agroflorestais, né? Então você tem que ter aquele cuidado de adequar, né, o espaçamento, adubação adequada, controle das plantas invasoras aí após o plantio, né, que é feito também para outras espécies. Mas em relação à seringueira, o cuidado maior é de a gente utilizar plantas resistentes em locais onde você tem a ocorrência do fungo, né, que causa a doença, né, o mal das folhas da seringueira. Para finalizar, podemos perceber que o paricá e a seringueira apresentam grande potencial para plantios florestais na Amazônia. O paricá se destaca pelo crescimento rápido e pela produção de madeira utilizada principalmente na indústria de laminados e compensados. Já a seringueira possui grande importância econômica pela produção de látex natural utilizado na fabricação de borracha, além do aproveitamento da madeira no final do seu ciclo. Assim, com práticas adequadas de implantação e manejo, essas espécies demonstram que o uso de espécies nativas em plantios florestais pode gerar produtos de valor econômico e contribuir para sistemas produtivos mais sustentáveis na Amazônia.